Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Um bom dia para você, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós estamos começando o culto da Igreja Presbiteriana Brasileira aqui na área de Washington, D.C. Fique conosco nos próximos minutos. Sua contribuição é muito importante para a nossa igreja. Temos ajudado e socorrido pessoas com necessidades durante este período da pandemia. Assim também como temos investido em recursos para que os nossos cultos sejam transmitidos. Você pode fazer a sua contribuição pelo Venmo. Procure por Brazilian Presbyterian Bible Church. Você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação. Se você precisa de alguma ajuda, se você está passando por alguma privação, nós estamos dispostos a lhe ajudar. Envie um e-mail para o endereço assistenciaipbdc@gmail.com. Assim você será atendido e abençoado. Eu quero convidar você para participar conosco das nossas reuniões pelo Zoom durante a semana.
A partir desta semana que está começando, nós teremos as nossas reuniões apenas às quartas-feiras, às 8h30 da noite. Um novo horário, quarta-feira, 8h30 da noite, e o tema será discipulado e oração. Vamos estudar a Bíblia e vamos orar durante um período máximo de 1 hora, a partir das 8h30 da noite. Se você quiser receber o link, mande uma mensagem para mim, Pastor Lucas, número 301-802-1743. E eu vou mandar para você o link da reunião e você pode aparecer em nossos encontros pelo Zoom. Toda quarta-feira e somente às quartas-feiras, às 8h30 da noite, discipulado e oração. Seja bem-vindo aos nossos encontros de estudo da palavra e de intercessão e oração diante do nosso Deus. Um grande abraço, fique na paz de Jesus. Nós não poderíamos deixar de ler a palavra de Deus para começarmos este culto, como sempre temos feito, abrindo esse tempo de louvor, de adoração a Deus, voltando os nossos olhos para as Escrituras. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 46. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 46, um salmo muito conhecido. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A palavra de Deus nos convida a aquietarmos o nosso coração, mesmo que à nossa volta muitas coisas tentem nos abalar. Nós temos um forte refúgio, uma torre segura, o nosso Deus. E é Ele que nós vamos nos dirigir em uma palavra de oração para começarmos o nosso culto nesta manhã. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos mais uma vez diante do Senhor, oferecer a Ti todo louvor, toda honra, toda glória ao Teu nome. Nós temos liberdade, acesso ao trono de graça. Diante da Tua presença estamos, porque um dia o Teu Filho amado Jesus Cristo abriu para nós este caminho através do sangue que Ele derramou naquela cruz. E hoje podemos livremente oferecer a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, termos comunhão com o Senhor. Recebe a nossa vida na Tua presença, toca o nosso coração, alimenta a nossa vida com a Tua palavra, enche o nosso coração de alegria para que possamos oferecer ao Senhor o louvor e a adoração que só o Senhor merece. Recebe a nossa vida, perdoe os nossos pecados, que são muitos, mas eu sei que a Tua graça cobre, ó Deus, a multidão de pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de toda impureza, nos purifica de todo mal. É diante do Senhor
que oferecemos este culto, este louvor, esta adoração. Este tempo é dedicado ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida neste tempo de culto e adoração. Fique com a gente. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu quero convidar você para o nosso momento de meditação e edificação na Palavra de Deus. Nós já temos conversado há algumas semanas sobre o tema O Deus da Esperança. Nós estamos olhando para a Escritura não como um livro que aponta na nossa direção, mas que aponta para o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da esperança, chamado assim pelo apóstolo Paulo, na carta dele aos Romanos, no capítulo 15, verso de número 13, como temos ouvido nestas últimas semanas. Paulo diz assim, que o Deus da esperança os encha
de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós temos falado sobre alguns personagens da Bíblia, homens e mulheres que serviram a Deus e que puderam em Deus encontrar, acima de tudo, esperança. Esperança para a sua história, esperança para a sua existência. A Bíblia não aponta para nós, a Bíblia não aponta para os nossos desejos, para as nossas inclinações. A Bíblia nos aponta para o Deus que vem na direção do homem que é pecador, que é carente, que é dependente, que é falho, que é completamente miserável em seus delitos e pecados. E este Deus, por seu amor e graça, vem na direção de homens e mulheres para resgatá-los e lhes dar esperança. Nós falamos a respeito de alguns personagens bíblicos, falamos de Abraão, já falamos também sobre Jacó. E hoje eu gostaria de falar a respeito de José. José, chamado por muitos de nós como José do Egito. José, o filho de Jacó, aquele que tem uma história extraordinária registrada nas páginas da Bíblia, no livro do Gênesis, a partir do capítulo 37. Eu quero convidar você para a nossa leitura, Gênesis capítulo de número 45. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 45, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 45, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. A esta altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali presentes e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. A história de José é uma história absolutamente fascinante. Eu me lembro que na minha infância era uma das minhas histórias preferidas, contadas pelas professoras de escola dominical e particularmente pela minha mãe, que foi minha professora na escola bíblica por quase toda a minha infância. A história de José é uma história fascinante. Quando você lê o livro do Gênesis, a Bíblia nos diz a partir do capítulo 37 o seguinte: estes são os fatos, acontecimentos sobre
a história de Jacó e sua família. E aí então, a partir do capítulo 37, José entra em cena e é o grande personagem dos capítulos finais do livro do Gênesis. A história de José é uma história com muitas nuances, com muitas situações bruscas, mudanças repentinas, porque José era o 11º filho de Jacó. Jacó tinha tido 10 filhos com Lia, sua primeira esposa. Mas a mulher a quem ele dedicou e devotou todo o seu amor era Raquel. E então Raquel teve o primeiro filho, que foi José, o 11º na listagem de 12. E Jacó se devotou em amor ao seu filho José, porque ele era o filho de Raquel, a mulher a quem ele amava. Mas o amor de Jacó por José incitou a ira dos seus irmãos. Os irmãos sentiram ciúme, sentiram inveja, perceberam de forma muito clara que Jacó oferecera a José os melhores benefícios. José era o tipo de filho que não pegava fila para tomar banho. Ele tinha privilégios na casa. A Bíblia nos diz que ele ganhou uma roupa linda por parte do seu pai. E isso causou muita inveja no coração dos seus outros 10 irmãos mais velhos. José depois teve ainda um irmão mais novo, filho da mesma mãe, Raquel, que foi Benjamim, mas ele continuava sendo o preferido do pai. E os seus irmãos sempre enfurecidos. E a Bíblia nos diz que José teve 2 sonhos. Nestes 2 sonhos, ele, José, era exaltado. De tal forma nos sonhos que os seus irmãos tinham que se inclinar e se dobrar diante dele. E isso gerou não apenas mais a inveja, mas gerou o ódio, o rancor. Os seus irmãos desejavam matá-lo. E um dia, quando os irmãos estavam cuidando dos rebanhos do seu pai, José foi enviado pelo pai para olhar os irmãos, saber notícias deles. Os seus irmãos decidiram então matá-lo. Primeiro lançaram José num poço, e José teve que passar ali algum tempo. Eles queriam matar José, mas Rúben, o irmão mais velho, disse: não vamos matá-lo, ele é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, nós não podemos fazer isso com ele. E José então foi vendido para uma companhia de mercadores midianitas que levaram então José para a terra do Egito. E José passou ali por experiências muito interessantes, momentos de crescimento no sentido de tornar-se, por exemplo, o governador da casa de um homem chamado Potifar, um alto oficial do faraó. José se tornou o administrador da casa de Potifar, mas a mulher de Potifar colocou os olhos em José, quis se deitar com ele, José recusou, ela o acusou injustamente e José foi parar na cadeia. Na cadeia, José se tornou ali como que um líder dos prisioneiros, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro que pertenciam ao faraó, revelou os sonhos, deu a interpretação correta de sonhos que aqueles homens tiveram. E então, depois de vários anos, mesmo sendo um condenado e passando vários anos na prisão, José então é levado à presença do faraó para interpretar os sonhos do faraó e se torna o governador da terra do Egito, informando ao faraó que 7 anos de muita prosperidade viriam, mas depois 7 anos de muita escassez. E passados estes 7 anos de muita abundância, José, como governador do Egito, guardou alimento, guardou muito mantimento para que houvesse vida na terra do Egito e eles pudessem vender alimento para outras nações. E então, quando entraram os 7 anos de escassez, os irmãos de José tiveram que deixar a terra de Canaã e ir na direção do Egito para comprar alimento, sem saber que o homem que governava o Egito era o irmão, que eles tinham tanto ódio e que acabaram dizendo para o pai: pai, encontramos, olha, a roupa do seu filho, do nosso irmão, provavelmente algum
animal do campo o matou e Jacó, seu pai, carregou aquela tristeza de ter perdido o filho que amava por uma mentira dos seus irmãos, mentira incitada por causa do ódio, da inveja, dos ciúmes que seus irmãos tinham. A história de José foi uma história de altos e baixos, mas teve um final glorioso, porque José se torna então o governador da terra do Egito. Seus irmãos, vindo na sua direção para comprar alimentos, não o reconhecem, mas José imediatamente os reconhece e passados alguns eventos, você pode ler depois na sua Bíblia, José no capítulo 45, se dá a conhecer e restaura o relacionamento com seus irmãos. Por isso hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema o Deus da esperança e José. Da mesma forma como falamos do Deus da esperança e Abraão, o Deus da esperança e Jacó, hoje vamos falar do Deus da esperança e José. Apontando aqui 4 caminhos para a restauração de relacionamentos. Eu gostaria de enfatizar 4 pontos: identidade, aproximação, soberania e anúncio. Essa história, a história de José, é uma história que nos revela estes 4 pontos: a identidade, a aproximação, a soberania e o anúncio como um destaque dado por Deus, o Deus da esperança, para que a história de José fosse uma história restaurada pelo poder de Deus. A história de José nos mostra que uma família estava quebrada por causa de inveja, por causa de ciúmes, por causa de preferências. Eu gostaria de dizer para você que pensa que não é invejoso, pensa que não tem ou que não sofre ciúmes, que estes 2 sentimentos são absolutamente perigosos, a inveja e o ciúme. E era justamente o sentimento que estava no coração dos irmãos de José contra ele. A inveja dos seus irmãos quase levaram o irmão preferido do pai Jacó à morte. Na verdade, os 11 irmãos, ou melhor, os 10 irmãos mais velhos de José, queriam matá-lo. Queriam levá-lo para um esmagamento da sua vida. Por causa destes 2 sentimentos, inveja e também ciúmes. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que isso nos faz lembrar sobre a quebra do 6º mandamento. O 6º mandamento nós conhecemos muito bem nas Escrituras, que é o mandamento do não matarás. Mas hoje, por causa dos conflitos interpessoais, as pessoas praticam o 6º mandamento sem perceber. No fundo, por causa de inveja, de ciúme, ou por causa de desentendimentos, a vontade e o desejo de algumas pessoas era que outras morressem. Mas socialmente isso não é aceito. Matar alguém, eu vou ser preso por isso. Então o que eu faço? Eu extingo as pessoas da minha existência. Eu cancelo as pessoas nos meus contatos telefônicos, eu bloqueio, eu tiro das redes sociais, eu cancelo os meus relacionamentos, porque matar alguém não é aceitável socialmente. Eu posso ser preso e condenado, mas eu mato de outra forma, mato no coração e mato de certa forma à vista das outras pessoas. Para que eu possa passar talvez por uma condição de ser aceitável, porque já que tenho talvez ciúme, ou tenha inveja, ou tenha um sentimento negativo contra alguém, eu não seja de alguma forma identificado como um assassino. Eu só apenas cancelo as pessoas nas minhas redes sociais. Isso é muito perigoso. Alguns pastores têm dito que esta cultura do cancelamento nas redes sociais, nos grupos sociais, isto é uma forma de prática da quebra do 6º mandamento, o não matarás. Nós vivemos hoje uma era de relacionamentos quebrados, rompidos, dilacerados. E muitos cristãos não agem nos momentos de conflito como cristãos, crendo no Deus da esperança e no Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer pregado numa cruz, para restaurar
todas as coisas, inclusive os relacionamentos que foram quebrados. E é por isso que eu gostaria de trazer 4 lições em 4 pontos e em 4 áreas diferentes que acabamos de ler nesse texto, no capítulo 45, sobre a história de José. A primeira lição desse texto para a nossa vida é a identidade. Por quê? Porque o Deus da esperança preserva a nossa identidade única e intransferível. Mesmo que talvez você tenha passado por uma quebra de relacionamentos, tenha passado por uma crise muito profunda em pessoas que estavam próximas a você, que você as julgava como próxima. Se você enfrentou uma quebra de relacionamento, você tem que saber de algo. A sua identidade e a identidade da pessoa continuam a mesma. Continuam a mesma. Isso é claramente identificado nos versos 3 e 4. Quando José, no verso 3, diz aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E ele diz ainda no verso 4, eu sou José, seu irmão. Veja como o Deus da Bíblia, o Deus da esperança, é o Deus que mantém a nossa identidade. Nós não podemos jamais em nossa vida, na quebra dos nossos relacionamentos, nos esquecer que aos olhos de Deus a nossa identidade ainda está mantida, a nossa e a dos outros. Ainda assim, José olhava para aqueles irmãos que o haviam traído e disse: vocês são meus irmãos, eu tenho um pai chamado Jacó, eu estou neste país, neste Egito, há muitos anos, mas eu sei quem eu sou. A nossa identidade, ela é preservada pelo Deus da esperança. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não muda a nossa identidade. Nós somos ainda a mesma pessoa, somos irmãos. Se você enfrentou algum conflito familiar, lembre-se que as pessoas da sua família ainda são da sua família. Se você enfrentou um relacionamento com pessoas que você tinha amizade, eles ainda são seus amigos. Se você enfrentou uma dificuldade com irmãos e irmãs na fé, eles ainda continuam seus irmãos, porque Deus não muda a nossa identidade. Nós ainda somos os mesmos, únicos e amados por Deus, convidados pelo Deus da esperança a mantermos os nossos relacionamentos. A segunda lição desse texto para a nossa vida é a aproximação. Se Deus preserva a identidade, Deus agora quer aproximar as pessoas que foram dilaceradas ou que tiveram seus relacionamentos quebrados. A segunda lição, que é a aproximação, nos diz que o Deus da esperança nos cura pela aproximação e não pela distância. O texto nos diz no verso 4, que José olha para os seus irmãos e diz: cheguem mais perto. E eles então vieram. O texto diz: eles se aproximaram. Deus nos cura, irmãos, não pela distância, mas Deus nos cura pela aproximação. Se você tem dificuldades em seus relacionamentos, se você quebra relacionamentos, se você enfrenta o conflito, se você discute, se você tem uma opinião diferente, se você tem posições diferentes, não rompa, não quebre, mas se aproxime. Não vá na direção de tentar derrubar as pessoas que você tem talvez diferenças com elas, mas aproxime-se. Os irmãos de José no passado o lançaram num poço, depois o lançaram na direção do Egito, ou seja, se afastaram do seu irmão. Mas José, quando os viu, disse: venham para perto, venham aqui perto, vamos tratar isso, vamos consertar isso. Todas as vezes que nós tomamos a decisão pelo distanciamento, nós não estamos procurando a cura. Todas as vezes que nós tomamos a decisão do distanciamento e do afastamento, nós não estamos agindo como cristãos e não estamos anunciando e proclamando com a nossa vida que servimos um Deus de paz e de esperança. Apenas nos afastamos, quebramos os relacionamentos e não procuramos a cura.
A decisão pelo afastamento e não pelo aconchego jamais produzirá cura e restauração para relacionamentos que foram quebrados. A terceira lição deste texto é a soberania. Depois de Deus preservar a identidade, depois de vermos que o Deus da esperança nos cura pela aproximação, nós enxergamos a soberania de Deus em todas as coisas. O verso de número 5 nos diz o seguinte: José, olhando para os irmãos, com seu coração já curado, ele diz: não se aflijam por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O Deus da esperança assenta, acalenta, acalma o nosso coração ao nos revelar o seu plano soberano. Porque Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Se na nossa opinião as coisas saíram da nossa mão, do nosso controle, do jeito como nós gostaríamos que elas acontecessem, se elas aconteceram de uma forma diferente, saiba que Deus ainda está no controle. Deus ainda quer restaurar os relacionamentos. A Bíblia nos deixa de forma muito clara que na imperfeição humana, Deus se revela perfeito. Na injustiça humana, Deus revela a sua justiça. Na maldade humana, Deus revela a sua bondade. Deus transforma maldições em bênçãos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus está acima de tudo e todos, e José está dizendo aos irmãos: vocês me venderam por ódio, vocês romperam comigo por inveja, vocês quebraram a relação familiar, destruíram a nossa família por descontentamento, mas Deus transformou tudo isso em bênção, porque o Deus da Bíblia é o Deus da esperança. E em quarto lugar, é o anúncio. Por que em quarto lugar é o anúncio? Porque a Bíblia nos diz no verso de número 9, o último versículo que nós lemos, que José olha para os seus irmãos e diz: voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor do Egito, vem para cá e não demores. A quarta lição deste texto para a nossa vida é o anúncio. Por quê? O Deus da esperança nos desafia a anunciar seu desejo soberano de restaurar relacionamentos quebrados. José olha para os seus irmãos e diz para eles: voltem e digam ao meu pai que eu estou vivo. Ou seja, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós como pessoas que foram regeneradas, que nascemos de novo, nós que servimos ao reino de Deus, nós que somos o povo de Deus nessa terra, devemos sempre anunciar a restauração e não a quebra dos relacionamentos. Ou seja, se todas as vezes que abrirmos a nossa boca para difamar, amaldiçoar e de alguma forma comprometer a vida de irmãos e irmãs, nós não estamos agindo conforme os princípios do reino de Deus. Porque José não diz para os seus irmãos: voltem para o meu pai e digam para ele, contem toda a história, contem para eles o que vocês fizeram comigo. Não, ele não pediu isso. José disse: volte para o meu pai e diga que eu estou vivo, e venham todos vocês para cá. O nosso Deus é um Deus que nos convida a anunciar restauração, e não fofoca, e nem mentira, e nem difamação. Nós, quando fazemos isso, estamos indo contra os princípios do Deus da esperança. Porque o Deus da esperança quer que possamos proclamar amor, graça, paz e misericórdia, e não difamação. José não queria ali fazer justiça, como muitas vezes queremos com as nossas atitudes, fazer justiça, porque isso pertence ao Senhor. Mas nós anunciamos que tudo está bem e tudo vai ficar bem, porque nós cremos no Deus que está acima de tudo. Vocês fizeram mal contra mim, é isso que José está dizendo, mas Deus transformou isso numa coisa boa. Então vamos proclamar que o Deus da esperança restaura relacionamentos. Podemos nos unir novamente,
Nós não precisamos ficar afastados, não precisamos continuar com esse ódio. Podemos restaurar a nossa vida como família. Eu perdoo vocês, já passou. Vamos seguir em frente, porque existe um Deus sobre nós que controla todas as coisas, que nos ama, que nos perdoa, que nos ajuda e que transforma maldições, conflitos e crises em bênção. Este é o Deus da esperança. Este é o Deus de José. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus da nossa vida. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Agora nós já estamos encerrando o nosso tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Este culto feito por esta plataforma é uma oportunidade de nos conectarmos, mas o verdadeiro culto e adoração a Deus começa agora, quando voltamos para a nossa vida, para a nossa família, quando voltamos para a nossa semana, para o nosso trabalho. É ali que Deus deseja ser honrado e glorificado. E que a história de hoje, a história de José, te inspire, te motive a viver na direção de restaurar os relacionamentos e não quebrá-los, mas fazer a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus dentro dos nossos relacionamentos. Vamos orar neste momento pedindo a bênção do Senhor.
para esta semana que agora começa. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós queremos agora pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. Eu quero orar em favor dos meus irmãos, irmãs, amigos que estão me acompanhando, ó Deus, neste culto. Que o Senhor os alcance com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Nos dê uma semana abençoada. Eu sei, ó Pai, que lutas, dificuldades, adversidades podem surgir, mas nós temos o Senhor como a nossa segurança, como o nosso refúgio. Tu és o Deus da esperança, esperamos completamente no Senhor. Por isso, Pai, pedimos a Tua bênção para tudo que fizermos nesta semana. Abençoe as nossas famílias, abençoe, ó Deus, o nosso trabalho, abençoe, ó Deus, cada casamento, abençoe cada relacionamento interpessoal, abençoe as nossas crianças. Oramos por aqueles que estão enfermos, tomados, ó Deus, infectados pelo coronavírus. Que o Senhor dê graça e misericórdia, que o Senhor conceda a Tua bênção para médicos e enfermeiros, traga consolo sobre os familiares, amigos de pessoas que já partiram por causa dessa doença terrível. Ó Deus, guarda a nossa vida, livra o Teu povo do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana. Eu gostaria de impetrar a bênção do Senhor sobre você. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Fique na paz de Jesus. Tenha uma excelente semana.